Berço de civilizações e impérios milenares, o Irã fascina com sua rica história e sua beleza natural. Desde as majestosas ruínas de Persépolis até as mesquitas de Isfahan, cada canto revela uma história fascinante. Um mosaico de culturas e paisagens surpreendentemente diversas, onde os imponentes picos nevados dos Zagros contrastam com os desertos dourados de Lut. O Irã é um país em constante transformação, onde o passado e o presente se entrelaçam de maneira surpreendente e onde um profundo enraizamento religioso coexiste com um crescente anseio por liberdade e progresso. Exploremos juntos e descubra alguns dos dados mais interessantes e extraordinários do Irã. Sejam muito bem-vindos ao canal Lugares do Mundo. Situada nas planícies de Marvacha, cercada pelas montanhas do sul de Zagros, no Planalto iraniano, a cerca de 60 quilômetros ao norte de Shiraz, encontra-se provavelmente a atração mais famosa e conhecida do Irã no mundo todo, Persépolis ou a cidade dos persas, pois mais do que qualquer outro lugar antigo do Irã, ela encarna toda a glória e o declínio do Império Persa, um dos maiores impérios da antiguidade, com uma extensão de mais de 5 milhões de quilômetros quadrados, desde o Vale do Nilo, no Egito, até as margens do rio Indo, na Índia, governando cerca de 50 milhões de pessoas naquela época, um terço da população mundial. Essa antiga capital do Império Aquemênida, construída no século VI a.C., foi governada por vários reis aquemênidas durante mais de 150 anos. Mas sua época mais próspera foi a de Dário, o Grande, embora tenha sido saqueada e incendiada por Alexandre, o Grande. Você ficará surpreso ao ver as majestosas ruínas que refletem a riqueza e o poder da antiga Pérsia, os imponentes palácios. Os terraços monumentais e os relevos talhados em pedra transportam você para uma época de esplendor e magnificência. Uma das estruturas mais emblemáticas de Persépolis é a imponente Apadana, ou Salão de Audiências, construída por Dário, o Grande e ampliada por Xerxes I. Essa estrutura colossal, com suas 72 colunas maciças de 20 metros de altura, podia abrigar mais de 10 mil convidados. Suas imponentes colunas e relevos esculpidos são um testemunho da arte e da engenharia persa. Além disso, há o Palácio Tachara, também conhecido como Palácio das 100 Colunas, e o Portão de Todas as Nações. Uma entrada cerimonial decorada com relevos que representam delegações das diferentes nações do Império. O Irã possui uma rica diversidade geográfica que influencia seu clima, paisagem e biodiversidade. Suas principais características geográficas incluem altas cadeias montanhosas que cercam grande parte do país, com desertos e planaltos em seu interior. Alguns comparam a geografia do Irã a um prato fundo, com uma bacia central formada por extensos desertos e planaltos, cercada por cadeias montanhosas ao norte, oeste e sul. O centro do país apresenta um relevo ondulado e clima continental, lar do emblemático, porém criticamente ameaçado, guepardo asiático. Essa região abriga a capital, Teherã, e cidades históricas como Isfahan e Shiraz. Ao norte, as montanhas Alborz se estendem desde a costa do Mar Cáspio e são populares entre caminhantes, escaladores e esquiadores. Além disso, abrigam espécies como o leopardo persa e a cabra selvagem bizuar. Nessa região também está localizado o Lago Urmia, o maior lago salgado do Oriente Médio. Ao sudeste do Irã está o deserto de Lut, com 80 mil quilômetros quadrados de um dos desertos mais quentes e áridos do mundo, onde a temperatura da superfície pode chegar a 70 graus Celsius. No oeste, a Cordilheira dos Zagros domina a paisagem, servindo de refúgio para ursos, leopardos e gazelas. Por fim, no leste, um planalto montanhoso com clima seco e frio abriga o Monte Damavand, o pico mais alto do Irã e o vulcão mais alto da Ásia, com 5.610 metros de altitude. Irã, anteriormente conhecido como Pérsia, é uma nação rica em história e tradições. O nome Irã significa Terra dos Arianos, e foi adotado oficialmente em 1935 para reforçar a identidade nacional. A celebração mais importante do país é o Novruz, o Ano Novo Persa, que coincide com o equinócio da primavera. Essa festividade, com mais de 2.500 anos de antiguidade, marca o início do calendário Jalali, utilizado no Irã. Durante o Novruz, as famílias se reúnem, trocam presentes e saboreiam comidas tradicionais.
Outras celebrações significativas incluem o Shaharshambi Suri, o Festival do Fogo, comemorado na noite anterior à última quarta-feira do ano. Suas origens remontam ao ano 1700 a.C. Também há o Sisda Bedar, o Dia da Natureza celebrado no 13º dia após o Novruz, e o Yalda, a celebração do solstício de inverno. Durante o Yalda, familiares e amigos se reúnem para passar juntos a noite mais longa do ano, contando histórias, lendo poesias e compartilhando alimentos simbólicos. A romã é, de fato, uma das frutas mais importantes dessa celebração. Ela é considerada um símbolo de boa sorte, fertilidade e renascimento. A vida no Irã mistura tradições antigas com a modernidade. Por exemplo, o fim de semana acontece às quintas e sextas-feiras, e certos costumes, como assoar o nariz em público, são considerados ofensivos. O futebol é o esporte mais popular, embora o polo, antigamente conhecido como shoga, tenha suas raízes na antiga Pérsia e disse que era o favorito de Dário, o Grande. Essas celebrações e costumes refletem a rica herança cultural do Irã e sua conexão contínua com seu passado histórico. Atualmente, o Irã é uma nação que busca equilibrar tradição e modernidade, enfrentando desafios internos e externos enquanto tenta se afirmar no cenário global. Na política externa, o Irã exerce um papel importante no Oriente Médio, com relações voláteis com potências ocidentais e regionais, marcadas por tensões e disputas geopolíticas. Seu programa nuclear tem gerado preocupações internacionais, levando a sanções e receios sobre proliferação nuclear. Apesar da pressão externa, o Irã defende sua soberania e estabelece alianças estratégicas com países como Rússia, China e outros atores em um mundo cada vez mais multipolar. No cenário interno, o país passa por profundas transformações sociais. Essas mudanças são impulsionadas por uma população jovem e instruída que utiliza redes sociais como Instagram e Telegram para expressar sua luta por direitos e liberdades. Essas plataformas, apesar das restrições governamentais, tornaram-se palcos importantes de protestos, debates e movimentos sociais. As mulheres iranianas têm sido protagonistas nesse processo de mudança. Mesmo sujeitas a rígidas leis de vestimenta e enfrentando limitações em seus direitos, tornaram-se símbolos de resistência. Desde a Revolução Islâmica de 1979, elas têm lutado por mais liberdade, conquistando avanços importantes nas áreas de educação e trabalho, embora ainda enfrentem barreiras sociais significativas em sua busca por igualdade em todos os aspectos da vida cotidiana. Os iranianos, conhecidos como persas, não são árabes como a maioria dos povos do Oriente Médio. Por isso, sua língua materna ou língua oficial é o persa, também chamado de farsi, e não o árabe. Mas o Irã é um país multiétnico com uma variedade de grupos étnicos e minorias religiosas que coexistem em harmonia. No Irã, distinguem-se 3 grupos distintos, todos pertencentes ao ramo ariano da família dos povos indo-europeus. Mais de 90% da população pertence a uma dessas 3 categorias, mas o grupo étnico mais predominante e numeroso é o persa, que representa aproximadamente 60% da população. Ao mesmo tempo, o Irã sempre foi lar de muitos grupos étnicos que ainda vivem no país. Eles vão desde os turcomenos altaicos do Nordeste até os baluches, de pele mais escura, no Sudeste, contribuindo para a diversidade cultural do país. Esse fenômeno pode ser observado em algumas cidades e províncias que passaram por um grande crescimento econômico nas últimas décadas, onde pessoas de todas as partes do país vivem em perfeita harmonia. Ali, é possível observar a mistura de idiomas presente no país. Cerca de 60% da população fala persa, enquanto 18% fala dialetos azerbaijanos e túrquicos, cerca de 10% fala curdo, e apenas 2% dos iranianos falam árabe. Outra característica importante dos iranianos é que eles têm um sistema social especial conhecido como ta'aruf, uma palavra persa que designa uma prática cultural única de cortesia e etiqueta social. Por exemplo, segundo ta'aruf, é costume recusar educadamente algo que lhe é oferecido até que a pessoa insista. Os iranianos também tendem a rejeitar elogios e a minimizar suas próprias conquistas. De acordo com o sistema do ta'aruf, se você visitar a casa de uma família iraniana, deve chegar pontualmente, levar um presente e cumprimentar cada pessoa individualmente, começando pelos mais velhos.
Teherã, localizada em um planalto a 1.200 metros acima do nível do mar, ao pé da vertente sul da Cordilheira de Elburz, no norte do Irã, é a cidade mais populosa do país e uma das maiores do Oriente Médio, com uma população de mais de 12 milhões de habitantes em sua área metropolitana. Teherã é a capital do Irã desde 1795, abriga o governo iraniano e é um importante centro comercial, financeiro e industrial da região. A cidade representa uma fusão entre influências históricas persas e a modernidade. Entre seus diversos pontos de interesse estão o Palácio Golestan, conhecido por sua arquitetura impressionante e importância histórica, considerado patrimônio da humanidade, e a Torre Milad, uma das torres de telecomunicação mais altas do mundo e um marco arquitetônico da cidade. O Grande Bazar de Teherã proporciona uma experiência única, com produtos que vão desde os famosos tapetes persas até joias e artesanatos. A Torre Azadi, símbolo contemporâneo da cidade, foi construída em 1971 para comemorar os 2.500 anos do estabelecimento do Império Persa. Com 45 metros de altura e 8 metros de largura, é feita de mármore branco da região de Isfahan. Seu design mistura elementos da arquitetura sassânida e islâmica. O Museu Nacional do Irã, com mais de 3.000 peças, abriga uma das maiores coleções de artefatos históricos e arqueológicos do Oriente Médio e da Ásia Central. O Complexo Sadabad, construído na década de 1860 como um complexo real, hoje abriga diferentes museus, jardins, fontes e é um local para atividades recreativas e sociais na cidade. O metrô de Teherã, com um movimento diário de cerca de 2 milhões de passageiros, é considerado o mais extenso do Oriente Médio. A cerca de 150 quilômetros ao sul de Teherã está localizada a cidade de Qom, por abrigar um dos locais de culto mais importantes do Irã. O Santuário de Hazrat Mazumi é considerada uma cidade sagrada. Isso faz de Qom o principal centro de peregrinação para os muçulmanos xiitas no Irã, recebendo cerca de 20 milhões de peregrinos por ano. A comida iraniana é conhecida por sua rica variedade de sabores, ingredientes frescos e o uso de especiarias aromáticas. Alguns dos pratos mais representativos da rica e variada gastronomia do Irã são o kebab, possivelmente o prato mais famoso, espetos de carne assada, geralmente de cordeiro. Existem diversas variações como o shelo kebab, que é o kebab de cordeiro servido com arroz cozido, o shirin polo, um arroz aromático bem doce preparado com açúcar, frutas cristalizadas ou secas, nozes e calda doce. O chá é, sem dúvida, a bebida nacional por excelência do Irã, podendo ser considerada a segunda bebida mais consumida depois da água. Entre os iranianos, o chá preto é o mais popular, mas há variações, como o chá armud ou chá de pera, típico da região azeri do Irã. Outro destaque é o tradicional arroz com açafrão, muitas vezes servido com kebabs ou ensopados. E por fim, entre tantos outros, os doces iranianos, que incluem uma grande variedade de baklavas e guloseimas feitas à base de frutas secas, mel e amêndoas. Shiraz, uma das cidades mais agradáveis e acolhedoras do Irã, conhecida como a Cidade das Rosas, destaca-se por sua longa e rica história, assim como pela amabilidade e atitude relaxada de seus habitantes. Como berço da civilização persa, Shiraz tem sido lar de poetas, filósofos e reis ao longo dos séculos, daí o provérbio iraniano: Esfarram para a cabeça, mas Shiraz para o coração. Seus monumentos históricos e sítios arqueológicos oferecem uma janela para seu passado glorioso. A cidade conta com uma excelente universidade que a cada ano inunda a cidade com uma atrativa onda de jovens iranianos educados e amáveis, que trazem a verdadeira energia que impulsiona esta cidade. Shiraz é também famosa por seus belos jardins, que são verdadeiros oásis de paz e beleza com suas fontes, canais de água e exuberante vegetação. Da mesma forma, a cidade está salpicada de impressionantes mesquitas, mausoléus e palácios que refletem a grandeza arquitetônica da antiga Pérsia. A Mesquita Nazir al-Mulk, uma mesquita do século XIX, é conhecida por seus vitrais coloridos. A Mesquita Vakil, conhecida como a Mesquita Rosa devido à sua impressionante fachada coberta com azulejos rosas e outras cores vibrantes. A Mesquita Shasheragh, o túmulo de Hafez, um dos poetas mais famosos do Irã,
o mausoléu de Saadi, outro poeta famoso do Irã, e o castelo de Karim Khan, um castelo do século XVIII que foi construído pelo governante Karim Khan Zand. São apenas algumas das joias arquitetônicas da cidade. Mas a região também é conhecida por possuir uma longa tradição vinícola desde tempos antigos, e a cidade foi um importante centro de produção de vinho durante o Império Persa. Shiraz é conhecida por ser o lugar de origem da uva Syrah, uma das variedades mais famosas e amplamente cultivadas em todo o mundo. A cidade abriga muitos vinhedos e adegas e é um destino popular para os amantes do vinho. A religião no Irã é o tecido que une seu povo e molda sua identidade. O islamismo xiita dos imamita é a religião oficial e predominante, permeando todos os aspectos da vida cotidiana, desde a arquitetura majestosa das mesquitas até as tradições familiares mais íntimas. A fé islâmica é um pilar fundamental da sociedade iraniana. O papel do Islã no Irã vai muito além do espiritual. Trata-se de um sistema de crenças que define a lei, a moral e a política. Rituais, orações e peregrinações são práticas religiosas profundamente enraizadas que fortalecem a fé e reafirmam a identidade religiosa do país dentro desse vasto panorama espiritual. A região de Khorasan brilha como um epicentro sagrado, uma área histórica de grande importância religiosa que desempenhou um papel crucial na formação do islamismo xiita. Sua maior cidade abriga o majestoso santuário do Imã Reza, o oitavo imã do xiismo, que atrai milhões de peregrinos todos os anos. Mashhad não é apenas um centro de peregrinação, é também um centro de estudos islâmicos, onde estudiosos debatem e preservam a doutrina xiita há séculos, um verdadeiro refúgio espiritual para os imames xiitas, líderes religiosos da comunidade. Uma das rotas mais célebres e históricas do Irã, conhecida desde tempos antigos por seu belo e solitário deserto e onde, segundo a tradição de Kashan, foi o lugar de onde partiram os sábios do Oriente rumo a Belém, para conhecer o rei dos judeus que haveria de nascer na cidade. Mais tarde foi conhecida por ser um lugar célebre na Rota da Seda, pois era um centro comercial por sua produção de cobre, cerâmica de alta qualidade e pela fabricação de sedas e tapetes valiosos. A cidade também é conhecida por sua arquitetura tradicional persa, que se destaca por seus belos pátios, casas históricas, e seus banhos públicos ornamentados, como os banhos do sultão Amir Ahmad, que datam do século XVI e se destacam por sua impressionante arquitetura com cúpulas e seus azulejos intrincados. Além disso, os visitantes podem explorar antigas casas históricas com arquitetura extraordinária, como a Casa Tabatabai e a Casa Borujerdi, que mostram a riqueza e o esplendor da vida na Pérsia dos séculos XVIII e XIX. Se seguimos nosso percurso pelo inóspito deserto de Maranjab, considerado um dos desertos mais belos do país, chegamos à cidade de Isfahan, um lugar simplesmente extraordinário onde existe uma mistura tão harmoniosa de modernidade e história. Isfahan é conhecida como a metade do mundo em persa, pois foi a capital do império durante séculos e um importante centro cultural durante a Idade Média. A cidade possui muitos monumentos históricos e culturais que foram declarados Patrimônio da Humanidade, a maioria deles na Praça Naxé-Jahan, ou Praça do Imã, um de seus lugares mais emblemáticos e uma das maiores e mais antigas praças do mundo, rodeada por majestosos edifícios históricos como a Mesquita Shah ou Mesquita do Imã. Uma obra-prima da arquitetura islâmica com sua impressionante cúpula azul e seus azulejos intrincados, a Mesquita Sheikh Lotfola, assim como o Palácio Ali Kapu, residência dos reis safávidas, e o Grande Bazar de Isfahan, um dos maiores e mais antigos bazares do mundo. O bazar é um labirinto de ruas e lojas e é conhecido internacionalmente pela venda de todo tipo de produtos, especialmente por seus tapetes persas. A rota de Yazd até Zahedan passa pelo centro do país, no deserto de Dasht-e-Kavir, onde se encontra uma joia histórica do Irã, a cidade de Yazd. Fundada há mais de 3.000 anos, Yazd é conhecida por sua arquitetura tradicional persa, com destaque para complexos como o de Amir Shaka, um conjunto do século XV. Foi um importante centro das antigas rotas comerciais e seu centro histórico é reconhecido como Patrimônio Mundial da Humanidade. A cidade também é famosa por ser um centro do zoroastrismo,
uma antiga religião que se originou na Pérsia há cerca de 3.500 anos. Foi a religião dominante antes da conquista muçulmana. Entre suas características está a adoração do sol. Nos arredores de Yad, existem pequenas vilas como Saryad, Ardakan e Akda, onde a arquitetura em tons de terracota parece se perder no deserto. E o cultivo da romã em seus arredores embeleza ainda mais a paisagem. A cerca de 360 quilômetros a sudeste de Yaz está localizada a grande cidade de Kerman, uma cidade fascinante com uma rica história e cultura. Lá se encontra o Bazar de Kerman, um dos maiores e mais antigos do Oriente Médio, considerado em funcionamento desde a época sassânida. Kerman está situada no deserto de Dasht-e-Lut, um dos mais quentes e secos do mundo, com paisagens impressionantes nos oásis que margeiam a região, os jardins persas, que são verdadeiras joias no deserto. Na mesma província de Kerman está a cidade de Ban, conhecida por sua cidadela de adobe, Argentina é Ban, uma das maiores estruturas de adobe do mundo. Nosso percurso termina em Zahedan, uma cidade próxima à fronteira do Irã com o Afeganistão e o Paquistão, e um importante ponto das antigas rotas comerciais, que conectavam o Irã ao leste da Ásia. Zahedan é um centro religioso importante do islamismo sunita, e o local se destaca por sua icônica mesquita Maqui. A educação no Irã é em língua persa, utilizada em todas as etapas do sistema educacional, desde a educação infantil até o ensino superior. No entanto, o idioma árabe é obrigatório desde o primeiro ciclo do ensino fundamental até o final do ensino médio, pois a educação no Irã tem um forte componente religioso, devido ao fato de que a religião oficial do país é o islamismo xiita, e isso se reflete no conteúdo de sua educação. O Irã é um país com 98,5% da população de fé muçulmana, sendo 90% xiitas e 10% pertencentes à vertente sunita do Islã. Um dado surpreendente sobre a educação no Irã é que nas universidades iranianas, 60% dos estudantes são mulheres, enquanto os 40% restantes são homens, apesar das consideráveis restrições para as mulheres, que as impedem de acessar alguns cursos universitários. No entanto, existe uma forte repressão contra as mulheres no Irã, especialmente no que diz respeito à vestimenta, ao trabalho e à participação social. Como exemplo, as mulheres são obrigadas a cobrir o cabelo em público com um hijab ou um lenço. A polícia religiosa pode prender as mulheres que não cumprirem essa exigência. Além disso, as mulheres têm menos oportunidades de trabalho do que os homens, enfrentam restrições para viajar, sair do país e participar de atividades políticas. Antes de continuarmos explorando, não esqueça de se inscrever e curtir nosso canal. Ao final do vídeo nos conte o que achou nos comentários e se faltou alguma informação importante. E se você mora nesse país ou só tem vontade de conhecer mesmo. Vamos lá! A arquitetura iraniana, com mais de 3.000 anos de história, é marcada por sua grandiosidade, detalhes intrincados e harmonia com o ambiente. Seus elementos distintivos incluem o uso de cúpulas bulbosas, os ivãs, portais abobadados, pátios centrais e mosaicos elaborados com caligrafia ornamental. Na arquitetura iraniana destacam-se métodos de adaptação ao clima, como as torres de vento e a incorporação de jardins Shahar Bagh, jardins quadripartidos, nos projetos. Entre suas obras emblemáticas estão Persépolis, antiga capital do Império Aquemênida e símbolo da arquitetura persa, a antiga mesquita do Shah em Esfahan, uma obra-prima da era safávida conhecida por sua cúpula turquesa, as Torres do Silêncio em Yazd, estruturas circulares usadas em rituais funerários zoroastristas, e a cidadela de Argentina é Ban, a maior construção de adobe do mundo, datada de 500 a.C., que foi devastada por um terremoto em 2003 e reconstruída com técnicas tradicionais, demonstrando a resistência e a adaptabilidade da arquitetura iraniana. A arquitetura iraniana influenciou significativamente o mundo islâmico e além, deixando um legado de beleza, inovação e funcionalidade que continua a inspirar arquitetos modernos. O Irã, um verdadeiro caldeirão de culturas, é um país onde a história teceu um rico mosaico de etnias e línguas, criando uma diversidade impressionante que se estende por todo o seu território. Desde as antigas civilizações persas até as influências trazidas pelas rotas comerciais da seda, o Irã sempre foi um ponto de encontro entre povos e culturas.
Essa diversidade cultural se manifesta em uma vasta gama de expressões artísticas, tornando o país um destino fascinante, dos imponentes Montes Zagros até os vastos desertos do leste. Sua terra abriga uma rica variedade de povos, cada um com suas próprias tradições, costumes e modos de vida. Os persas, que formam a maioria da população, convivem com uma grande diversidade de grupos étnicos como os curdos, azeris, baluches, árabes e turcomanos, cujas raízes culturais se entrelaçam, criando uma verdadeira sinfonia de cores e sons no coração da Ásia. Cada grupo étnico contribui com seu próprio legado, onde crenças ancestrais se misturam com influências islâmicas, formando um tecido cultural único e diversificado. Essa diversidade étnica também se reflete nos idiomas. Embora o persa farsi seja a língua oficial, muitas outras línguas são faladas no país, como o curdo, o turco-azeri, o baluche, o árabe e o turcomano, entre várias outras. Após a conquista muçulmana do reino persa no século VII, o islamismo sunita foi instaurado em todo o país. No entanto, durante os séculos XVI e XVII, o islamismo xiita foi introduzido no Irã e se tornou a religião oficial em 1501. No século XVIII, após um período de guerras civis, a dinastia Qajar assumiu o controle da Pérsia, mantendo o poder até 1925. Quando Reza Khan chegou ao poder com o apoio de potências ocidentais, instaurando a dinastia Pahlavi. Em 1941, após a Segunda Guerra Mundial, seu filho Mohammad Reza Pahlavi foi imposto como sucessor por forças da Grã-Bretanha e da União Soviética. A dinastia Pahlavi promoveu políticas de modernização e ocidentalização rápidas, que incomodaram grupos islâmicos tradicionalistas. Como resultado, entre 1978 e 1979, explodiu a chamada Revolução Islâmica, um movimento popular que pôs fim a mais de 2.500 anos de monarquia no Irã. A Revolução Islâmica foi liderada pelo Ayatollah Ruhollah Khomeini, com apoio de grupos religiosos e da esquerda, tendo como objetivo final a criação de um Estado religioso baseado nas leis islâmicas. Entre as consequências da Revolução Islâmica estão uma forte repressão política interna, o isolamento internacional devido a políticas estatais como o apoio a grupos islâmicos extremistas, como o Hamas e o Hezbollah, e a implantação de diversas políticas discriminatórias contra as mulheres, como a redução da idade legal para o casamento de meninas para 9 anos. Além de desigualdades em áreas como divórcio, guarda dos filhos e herança, em que as mulheres recebem tratamento bastante diferenciado em relação aos homens. A região do Mar Cáspio, localizada no norte do país, às margens do maior mar interior do mundo, se estende por uma faixa de terra com praias espetaculares, águas tranquilas e cristalinas, perfeitas para relaxar e aproveitar o sol. Da mesma forma, a região está repleta de lagos salgados, resultado da evaporação da água do Mar Cáspio e das águas subterrâneas. Eles são um importante recurso natural para a região, já que são utilizados para a extração de sal, a produção de minerais e o turismo. Entre seus lagos mais importantes, podemos mencionar o Lago Urmia, que é o 6º maior lago salgado do mundo e um importante pântano para aves migratórias. Além disso, a região abriga uma variedade de reservas naturais e áreas protegidas que são o lar de uma rica biodiversidade, pois possui florestas exuberantes e montanhas imponentes, tornando-se um destino único que combina beleza natural e história. A região conta com uma rica herança cultural, refletida em seus vilarejos históricos e tradições locais. Cidades como Rast e Mazandaran são conhecidas por sua arquitetura tradicional e sua gastronomia única, que inclui pratos como o kebab e o chá de ervas do Cáspio. A região do Mar Cáspio também oferece a oportunidade de vivenciar a vida rural e desfrutar da hospitalidade das pessoas em hospedagens tradicionais, assim como conhecer as atividades agrícolas e de pastoreio, aprender sobre o cultivo do renomado chá do Cáspio, que é plantado em terraços nas montanhas, aproveitando as condições climáticas favoráveis e a altitude adequada para o cultivo, além de saborear o pão assado no barro da maneira tradicional da Cordilheira de Alborz. A economia no Irã é diversa, sendo uma economia de renda média alta, com um forte setor primário e um setor industrial em desenvolvimento. Sua economia se baseia em vários setores, incluindo o turismo,
que é um segmento com grande potencial para a economia iraniana. O país possui uma rica história, cultura e patrimônio natural que atraem visitantes de todo o mundo, assim como outros setores, como a agricultura e a indústria manufatureira. O Irã possui grande potencial econômico devido aos seus recursos naturais e sua localização estratégica. Seus lagos salgados são uma fonte importante de minerais como sal, sulfato de sódio, potássio e magnésio. Esses minerais são utilizados em uma variedade de indústrias, como a química, alimentícia e farmacêutica, mas, sem dúvida, o petróleo e o gás natural são os principais pilares da economia iraniana. Representam cerca de 80% da receita por exportações do país, já que o Irã é o segundo maior produtor da OPEP após a Arábia Saudita, representando a indústria petrolífera iraniana 5% da produção mundial de petróleo bruto. A produção de petróleo ocorre principalmente na região sul do país, nas proximidades das águas do Golfo Pérsico, uma região que abriga várias ilhas paradisíacas como Queixo e Ki, que são destinos turísticos populares conhecidos por sua beleza natural, fascinantes formações rochosas e paisagens escarpadas esculpidas pelas forças naturais ao longo dos anos, que convidam os visitantes a praticar o trekking. Além disso, nas águas deste golfo encontramos o Estreito de Hormuz. Este estreito, com apenas 33 quilômetros em seu ponto mais estreito, situado entre Omã e o Irã, tem uma importância crucial, pois por suas águas transita quase um quinto do petróleo mundial, ou seja, cerca de 17,5 milhões de barris diários. O Irã possui uma longa e rica história que remonta a milhares de anos. Foi o berço de algumas das primeiras civilizações do mundo, entre elas a dos Medos, que no século IX a.C. fundaram um império chamado Império Medo, tendo Ecbatana, a atual Hamadã, como sua capital. No ano 550 a.C., Ciro, o Grande da vizinha tribo persa, derrotou o último rei Medo, Astíages, e integrou o Império Medo ao recém-formado Império Persa Aquemênida, que eventualmente se tornou um dos maiores impérios da antiguidade em seu auge sob o reinado de Dário I. O Império Persa governou cerca de 8 milhões de quilômetros quadrados e aproximadamente 50 milhões de pessoas. O domínio dos persas chegou ao fim com a conquista de Alexandre, o Grande, que tomou todos os seus territórios e liderou o saque e a destruição de grandes cidades como Susa e Persépolis. No ano 330 a.C., após a morte de Alexandre, a maior parte da região do Irã ficou sob domínio dos Seleucidas. Com capital em Seleucia, próxima à Babilônia, o Império Seleucida foi derrotado pelos partas, e por volta do ano 140 a.C., os partas já controlavam a maior parte do atual território iraniano. O Império Parta dominou o Irã e a Mesopotâmia até serem derrotados pelos persas sassânidas em 224 d.C. Os sassânidas se proclamaram os legítimos herdeiros do grande Império Aquemênida, buscando restaurar o poder e a glória da antiga Pérsia. Durante 400 anos, governaram um novo e ressurrecto império que abrangia todo o Irã, o Iraque e a região do Cáucaso. O Império Sassânida chegou ao fim com a invasão dos muçulmanos árabes entre os anos 630 e 650 d.C., marcando o início da conquista islâmica do Irã. A cultura iraniana, com raízes milenares na antiga Pérsia, reflete a influência de diversas civilizações que deixaram sua marca no país ao longo dos séculos. Entre suas expressões artísticas mais destacadas estão a cerâmica e os azulejos decorativos, usados para embelezar edifícios e mesquitas, famosos por seus desenhos geométricos e florais, bem como pela caligrafia islâmica e seu colorido vibrante. Os tapetes persas, tecidos à mão com lã ou seda, são reconhecidos mundialmente por sua beleza e qualidade. Inspirados em motivos naturais ou em desenhos geométricos intricados, a poesia persa, com mais de 1000 anos de história, é uma das formas mais respeitadas de expressão artística no Irã, tendo produzido alguns dos poetas mais notáveis da história. A música tradicional iraniana, também conhecida como música clássica persa, é caracterizada por sistemas complexos de escalas e ritmos, e por uma variedade de instrumentos que criam uma textura musical rica e única. O cinema iraniano, referência mundial em realismo, oferece uma narrativa introspectiva e socialmente consciente, abordando desde tradições ancestrais até os desafios da modernidade.
O cinema do Irã comove audiências ao redor do mundo com histórias universais contadas a partir de uma perspectiva cultural única e profundamente enraizada na sociedade iraniana. A literatura persa, com mais de 2 milênios de história, é um tesouro da cultura mundial. Ela se caracteriza por sua rica poesia, profundidade filosófica e narrativas épicas. O Farsi, idioma principal dessa literatura, deu origem a obras-primas que transcendem fronteiras. Entre seus autores mais célebres estão Ferdowsi, Saadi e Hafez. O Livro dos Reis, Shahnameh, é considerado a epopeia nacional do Irã. Omar Khayyam é famoso por seus rubaiyat, quartetos filosóficos e hedonistas. Rumi, poeta místico, é aclamado mundialmente por suas obras sobre o amor divino. Hafez é venerado por seus ghazais, poemas líricos notáveis por sua beleza e profundidade. A literatura persa se destaca pelo uso extenso de metáforas, alegorias e simbolismo. O misticismo sufi teve grande influência nesse estilo, conferindo-lhe uma dimensão espiritual única. Curiosamente, o Livro dos Reis de Ferdowsi contém cerca de 60.000 dísticos, tornando-se um dos poemas épicos mais longos do mundo. Ferdowsi trabalhou durante 30 anos nessa obra-prima, esperando receber 60.000 dinários de ouro como recompensa, que tragicamente nunca recebeu. Um dístico, também conhecido como pareado, é uma estrofe de 2 versos que rimam entre si, forma muito utilizada na poesia persa. Além disso, a tradição dos contos orais persas influenciou a coletânea As Mil e Uma Noites, uma coleção de histórias que encanta leitores há séculos. Se você gostou de conhecer um pouco mais sobre esse lugar incrível, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com quem também ama descobrir o mundo. E claro, comenta aí o que mais te impressionou no Irã ou qual país você quer ver no próximo vídeo.